E o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo a presidente do Instituto do Bem, Raquel Macedo. Bom dia, presidente. Bom dia, Tiago. Setembro é um mês escolhido, para uma campanha de conscientização que visa incentivar, fomentar a doação de órgãos. O Instituto do Bem, ele é um instituto, apesar que não governamental, que busca muito essa conscientização nas pessoas. Sim, Tiago. O setembro a gente chama de Setembro Verde, porque o dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então a gente aproveita o mês de setembro para fomentar a cultura e a conscientização da população para a doação de órgãos. Obviamente isso tem que ocorrer o ano inteiro, mas aí como a gente tem o Dia Nacional, a gente tenta levar com mais força para a população esse tema que é tão importante e que faz com que esse ato da doação seja transformado em vidas. A gente fala muito que é importante que as pessoas, enquanto ainda em vida, que elas expressem esse desejo à família, mas quando acontece do falecimento, a família é quem acaba sendo a última palavra. Exato. Como está a questão da taxa de recusa dessas famílias? As famílias ainda reagem muito a isso ou não? Já há uma sensibilidade maior? Olha só, Tiago, o número de recusa familiar ainda é alto no estado. A média nacional é de 43% de famílias que negam a doação de órgãos. No estado é 53%, ou seja, ainda está acima da média nacional e é um número relevante, mais da metade da população nega. Então o Instituto do Bem, como você falou, é uma instituição filantrópica que trabalha com transplante e doação de órgãos. A gente presta assistência aos pacientes, o pré-transplante, aqueles que estão na fila aguardando pela doação de órgãos, e também é o pós-transplante, cuidando daquele paciente que já conseguiu. Então, em toda a cadeia, o início da cadeia é a doação de órgãos, Então, a gente só consegue que aquele paciente consiga ter uma chance de sobreviver se a gente tiver o ato da doação. Então, a conscientização é sempre feita para que as pessoas dialoguem sobre isso com suas famílias, porque a decisão, como você bem falou, é da família. Algumas pessoas ainda se lembram que teve um período que era na carteira de identidade, a gente declarava ser ou não doador. Mas isso não mais funciona, a legislação mudou e hoje é a família quem vai decidir. Então, se você tem o desejo de ser doador, informe a sua família. Porque no momento que ocorrer, a sua família vai estar tranquila para essa decisão. É mais fácil até para a equipe de captação, para a equipe de médicos, que vai abordar essa família para uma possível doação, porque essa família já vai estar consciente do desejo daquele ente. E por que ainda há uma taxa de recusa tão grande, até mesmo acima da média nacional, como a senhora falou, 53%, mais da metade das famílias acabam negando essa doação de órgãos. Por que isso ainda é tão grande aqui no Rio Grande do Norte? Tiago, a gente tem estudos que mostram que é exatamente a falta de conscientização sobre o assunto. Existem muitos mitos também, questões religiosas, porque é um assunto complexo, porque você fala de morte, quando você está falando da doação de doador falecido. Existe doador em vida também para órgãos que são duplos, como o rim, enfim. Mas existem alguns mitos, então assim, o mais importante é esclarecer a população que é seguro e o quão nobre é. Assim, todas as famílias que a instituição, hoje nós temos 300 pacientes e a gente tem contato com famílias que tiveram como doar um órgão ou as famílias que receberam, o quanto é gratificante, o quanto é linda essa história de você poder doar vida. Então, assim, todas as famílias que tiveram uma situação da perda de um ente, que é uma situação muito difícil, mas que transformaram essa situação difícil em vida, em esperança para outras pessoas, conseguem enxergar aquele momento com outro olhar. A gente acompanha muito a questão das filas, e até de algumas pessoas saindo aqui do Rio Grande do Norte para ir para o Ceará, para ir para outros estados buscar esses transplantes. Aqui no Rio Grande do Norte, quais são os transplantes mais procurados? Quais são os mais difíceis de encontrar doadores? Isso. Hoje no estado só é feito o transplante de rim, o de córnea e o de medula está, inclusive, por um período suspenso. O estado já fez transplante cardíaco, não está mais fazendo, o que é uma lástima.
né? E a ideia é que isso retorne para o nosso estado. Então, quem precisa de transplante cardíaco, o Instituto do Bem pode ajudar a preparar esse paciente, porque estar na lista não é apenas colocar o nome numa lista, ele tem que ser preparado, ele precisa passar por várias consultas médicas, laudos de dentista, vários exames precisam ser feitos para que ele se mantenha ativo na lista, para que no momento que o órgão chegue, ele esteja preparado. Se ele não estiver ativo, quando o órgão chegar, ele não vai poder fazer. Então, a gente mantém esse paciente ativo na lista e caso ele consiga um coração, por exemplo, ele vai ter que fazer em outro estado, porque o Rio Grande do Norte não faz. Falando um pouco acerca desse trabalho que o Instituto do Bem desenvolve em toda a cadeia do transplante, como a senhora bem falou, desde a captação até o pós-transplante, como é que as pessoas que necessitam de um transplante têm acesso ao Instituto e como é que esse atendimento funciona ao longo desse período? Olha, o Instituto do Bem tem o nosso site, institutodobem.org.br, tá? As pessoas podem entrar em contato conosco, lá tem todos os dados, tem telefone, endereço, o atendimento é sempre gratuito, é uma instituição filantrópica e a gente atua, como você falou, né, em toda a cadeia, preparando o paciente. O projeto maior que chama Pró-Transplante, que é esse de assistência, é um projeto parceiro com a UNP, né? Então, inclusive muitos pacientes vêm do próprio SUS, vêm do Estado, para que a gente possa colaborar com esses serviços que muitas vezes o Estado não consegue fornecer, né? Essa é a função de uma instituição filantrópica, estar ali onde o Estado não consegue atuar, e essa é a nossa função. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, já que a gente está falando tanto de Setembro Verde, dessa questão, como as pessoas hoje podem mostrar à sua família que têm a intenção de doar um órgão no caso de um falecimento, né? E simplesmente muito mais do que dizer apenas eu tenho um desejo, né? Às vezes a pessoa diz, já quando está próximo do falecimento, é um falecimento repentino e a pessoa não disse isso. Como fazer isso? Como mostrar à nossa família que em havendo o falecimento que nós temos a intenção de doar nossos órgãos? Tiago, realmente é dialogando, deixando claro o desejo. A gente fala muito que a família que está preparada para essa situação, no momento da perda do ente, para ela um alívio poder fazer a última vontade daquele ente. Por outro lado, aquela família que nunca dialogou sobre isso, naquele momento de perda, ela não está preparada para falar sobre o assunto muitas vezes. Então, para ela é muito mais difícil, para a equipe que vem acolher essa família conseguir reverter aquilo dali numa doação. Então, é diálogo. Então, assim, é conversar, é a gente falar sobre o assunto. Tem várias situações de pessoas que nos abordam, que estão na fila e se preocupam no sentido de, nossa, antes de eu precisar, eu nunca parei para pensar sobre isso. Então, é a gente estar do outro lado, ter empatia com o outro que está precisando. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, assim, a gente entender que a gente pode transformar vidas, né? A gente pode tornar pessoas saudáveis, né? Tornar outras pessoas saudáveis. E isso é importante porque o tempo entre o falecimento e a retirada do órgão tem que ser um tempo mínimo para que esse órgão possa ser realmente transplantado em outra pessoa. Qualquer pessoa que falece, ela pode doar o órgão ou tem alguma específica, alguma doença que não pode fazer esse transplante? Como funciona isso? Tem algumas restrições, mas sobretudo é o tipo de morte que se chama morte encefálica, né? Essa morte existe um protocolo médico que vai seguir para dar o diagnóstico de morte encefálica, né? Como se o cérebro tivesse falecido, mas os órgãos ainda continuam com vida. E aí que você pode, eu estou falando de forma bem leiga para que as pessoas possam compreender de forma simples, né? Então, assim, com esse tipo de morte, então não é qualquer tipo de morte também, né? Que é possível o órgão, como você bem falou, tem órgãos, por exemplo, o coração, apenas 4 horas para que se retire o coração e se transplante em outra pessoa, né? Então, tem toda uma estrutura por trás para poder viabilizar o transplante. É isso, eu agradeço a entrevista da senhora hoje aqui no RN no Ar.
desejar sorte, que a gente possa fazer realmente desse mês, claro, a senhora falou que a campanha tem que ser o ano todo, eu concordo com isso, mas que a gente possa conseguir fazer esse mês um mês especial de conscientização realmente sobre o transplante de órgãos. Exato, eu aproveito a oportunidade de estar aqui para falar com a população que não deixe para amanhã. Diga hoje, se você tem um desejo, se você tem a vontade de ser um doador de órgãos, converse com sua família. É um ato muito nobre, é um ato lindíssimo e que pode transformar a vida de várias pessoas.